Ok, vamos lá. Então, hoje é dia 20. Tá gravando, né? Então, hoje é dia 20 de agosto de 2021. E esse é, então, um terceiro vídeo sobre uma breve reflexão sobre o todo, a harmonia do universo. Por mim, este que vos fala. Olá a todas as mentes que porventura estejam a escutar e a assistir este pequeno vídeo deste que vos fala aqui, não é? A fonte desta imagem do universo é aqui da NASA. Então, eu vou fazer um breve vídeo sobre, né, o todo, essa harmonia que está presente no universo, não é? Eu acho particularmente magnífico essa harmonia, né? Magnífica essa harmonia, por quê? Porque, para mim, ela traz uma reflexão bastante introspectiva, não é? No sentido de que faz com que a gente perceba o quão imensa, né, é, o quão imenso é o universo, o quão pequeno nós somos diante desse universo e potencialmente pode desenvolver, né, em nós a humildade. A humildade no aspecto não piegas, não de vitimismo, não de nos sentirmos muito pequenos ou inferiorizados ou incapacitados, mas humildes no sentido de acharmos que o universo é imenso, que a Terra é apenas uma pequena engrenagem importante, mas uma pequena engrenagem nesse sistema imenso. Então, nesse aspecto, eu acho que a astronomia, e mais em específico a cosmologia, ela é uma ferramenta indubitavelmente muito forte para a psicologia, não é? Para a autoanálise. E eu acho que a ciência, em verdade, ela tem essa capacidade metafísica, filosófica e espiritual. São coisas extremamente atreladas. E essa é a beleza do todo, né? Que, infelizmente, sem desviar um pouco o ponto aqui, mas acaba também não sendo um desvio do ponto, né? As religiões, no aspecto dogmático, acabam ah, afastando, não é? As pessoas que têm um viés espiritualista das próprias religiões e, ao mesmo tempo, acabam também afastando as pessoas com um viés, digamos, para a ciência, nesse aspecto de buscar o todo também, que acaba culminando para a espiritualidade por conta disso. Então, também outro ponto interessante, que talvez numa outra divagação, é que esses extremos acabam afastando, acabam quebrando, acabam realmente partindo o todo. E como o próprio nome fala, o todo, a gente tem que unir as partes e não partir, né? Mas, enfim. Então, a beleza da astronomia é isso aí. Acaba unindo os elementos, acaba unindo as partes, né? Não segrega, aglutina, agrega, une, não é? Enfim. E, nesse aspecto, eu acho que as próprias imagens que a gente encontra aí disponíveis, né, publicamente disponíveis, nos dão essa imensidão do universo e fomenta essa reflexão, essa digressão
que, a depender de cada pessoa, pode levar, né, a um estudo sério, científico, né, que pode culminar também na espiritualidade, que a espiritualidade, em verdade, acaba levando para o todo. E vice-versa, porque é uma coisa só. Na verdade, é uma coisa só. A verdade é como a luz do sol, né? Brilha para todos nós, aqui, ali e em qualquer lugar. O preconceito, a ignorância, a, as limitações, quaisquer que sejam elas, elas ofuscam esse brilho momentaneamente, mas não tiram o brilho. O brilho está lá, né? Então é isso. Mas o brilho, a luz, está ali. Nós podemos ficar cegos momentaneamente por questões próprias, mas a luz sempre vai estar lá, né? Então é isso. A verdade é uma só. A verdade é uma só, né? Mas aí também são questões que a gente, né, interessantes, eu acho. Então, essas imagens, elas por si só trazem reflexões, né? Esse visual trazem reflexões. E nesse aspecto, eu já começo a pensar então no universo, o todo, e o que é que vem antes do todo, né? Então a gente começa a pensar nessas questões. E aí eu tenho estudado mais recentemente, com mais afinco, realmente a astronomia e, mais específico, esse ramo dentro dela, que é a cosmologia, né? A formação dos mundos, né? Do universo em si, como é que o universo foi criado, né? Os planetas, como foram formados e nas suas mais específicas áreas de estudo, como a astrobiologia, a e por aí vai, são áreas bem específicas, né? Recentemente eu tenho lido um pouco mais sobre um pesquisador inglês chamado o Roger Penrose, né? Ele é matemático, físico, filósofo também, então você veja que são áreas que são também muito intrínsecas, né? E ele é um ávido defensor digamos, da hipótese, digamos assim, de que o universo ele não começou com o Big Bang, né? Claro que a gente sabe que a teoria do Big Bang é o modelo cosmológico mais bem aceito, porque tem dois critérios que suportam fortemente essa teoria. Então, a gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso num outro vídeo. Então, que são duas justificativas cientificamente fortes para comprovar ou justificar o Big Bang, tá? Mas vale a pena realmente estudar, né? Ou pesquisar as propostas dele. Em relação ao Big Bang, eu recentemente escrevi um essay, né? Um artigo muito simples, claro, parte do meu estudo de astronomia que eu estou fazendo atualmente, no qual eu falo sobre a evidência, as evidências que comprovam o Big Bang, né? Cientificamente falando, e são essas duas que a gente sabe, né? E aí eu falo e tem umas referências, mas coisas muito simples, porque realmente eu não tenho uma pretensão, não é a minha área realmente, mas foi parte do assessment que eu tenho que fazer. E
apesar de eu ter que, digamos, na academia, não diria aceitar, mas concordar, né? Mas eu, como pessoa, eu estou inclinado a seguir a linha do Penrose, que o Big Bang, apesar de ser um modelo cosmológico que, cientificamente falando, dentro do nosso contexto atual, é realmente, indubitavelmente, né, o que tem evidências mais claras, né, comprovadamente mais irrefutáveis dentro do nosso contexto humano limitado ainda, mas eu não deixo de concordar e de pensar que como é que uma explosão, não é? Ela aconteceu. O que é que veio antes disso? O que é que tinha antes disso? Nada, né? Então, assim, poxa, então, para mim tem essa questão. E aí, claro que você pode também pensar, poxa, mas aí, o que é que... Tá, mas e antes do nada e do nada? Então, tem um questionamento que sempre vai poder gerar um subquestionamento e alguns vão questionar que esses questionamentos podem ser questões sofistas. Mas a questão é a seguinte, é que eu penso, né, e aí é a questão mesmo muito minha, e aí a questão de uma hipótese antrópica, ou seja, achismo, isso eu tenho que humildemente reconhecer, eu acho difícil, eu não consigo entender, conceber o Big Bang como sendo o começo de tudo, né? Do todo. Então, assim, eu realmente simpatizo fortemente com Penrose e, e uma grande gama de pessoas também. Dentro desse contexto, esses conceitos de dark matter, dark energy, que eu vou falar um pouco mais, mas, né, e depois eu posso fazer um pequeno vídeo também com a minha percepção acerca disso aí, eu acho que pode ser a grande chave, o grande X, né, da questão. E eu acho que essa é a questão, para falar a verdade, né? A matéria, né? Esse fluido, né? De onde que ele veio? Qual que é a fonte dele? Isso é interessante, eu acho. Então, essa energia escura, essa matéria escura. Então, referências as quais eu usei, algumas delas para a minha resenha, né? Mas tem muito mais coisa aí no caso para poder estudar. E eu acho que essas correlações elas devem ser feitas em relação à matéria escura, à energia escura e como elas estão interligadas, não é, entre si. E como é que elas surgiram? Será que elas não estavam antes presentes no universo? Então, o universo, será que ele já não existia antes do Big Bang? Então, ele propõe isso, que já existia um universo antes do Big Bang. Eu acho que o que ele propõe faz sentido, não é? Porque uma explosão surgir do nada não tem muita lógica, mas, enfim, essa é a minha colocação, né? O meu atrevimento pessoal. Recentemente, alguns dias atrás, eu escrevi um soneto, né? No qual faço eu pincelo várias questões aqui no caso, algumas teorias já falidas, mas que eu penso, né? Que essas teorias podem ser revivivas, né? Ou redivivas, ou redescobertas, ou requestionadas, por exemplo. Né? E aí, no caso, eu falo, o Penrose, que é o Roger Penrose, ele, mais recentemente, nos alerta, e algumas pessoas também, nesse contexto,
E eu falo que para algo mais verossímil, por fazer sentido, aí é algo pessoal. Mas o próprio Fred Hoyle, nos anos 40, antes das cornetas feitas nos anos 60, com o que a gente chama de Cosmic Microwave Background, porque foi justamente com esse segundo critério, né, o CMB, foi quando realmente foi a atacada final para a comprovação do Big Bang. Né? Então, tudo isso é muito lindo, para falar a verdade. Né? Então, o Edwin Hubble, o qual foi um missionário e que deveria ter recebido um prêmio Nobel, realmente uma das grandes injustiças no meio acadêmico, científico, não recebeu, deveria ter ganho. Eu até acho que no meio acadêmico ele deveria se corrigir esses erros, muito possivelmente foram políticos, né? Ele deveria receber um prêmio em memória, né, a posteriori, por ter, só dele ter realmente validado, né, o Big Bang, né, de poder ter comprovado, por exemplo, né, que o universo está em expansão, e isso foi um dos critérios também para poder comprovar aí o Big Bang, ele deveria ter ganho uma medalha, né, um prêmio Nobel. Mas aí, né, mas antes do próprio Hoyle, você tinha aí, no caso, o Thomas Gold, né, e o Hermann Bond, que já falavam da teoria do steady state theory, né, a teoria do steady state, que foi desbancada. Né? Mas eu falo que talvez não seja tão balela, mas aí é claro que muitos, talvez, aliás, milhares de pessoas vão taxar como uma grande balela, mas talvez não seja, talvez não seja. E essa é a questão da ciência, que de repente o princípio da falseabilidade para algumas teorias muitas vezes podem ser revistos e algumas teorias que hoje são comprovadas podem ser desbancadas, né? Não são leis, são teorias. Né? Então, como eu falei, o próprio Edwin Hubble ele foi e será grande, onde quer que seja, onde quer que ele esteja. Isso é um fato. Então, uma coisa também que eu acho bacana nessa correlação é a própria teoria, que eu acho interessante também, pode ser uma balela para muitos, mas vale a pena pesquisar, estudar, que é a teoria que eles chamam de plasma cosmology, que é a teoria, a plasma cosmologia, alguns também chamam de plasma astronomia, mas é plasma cosmology, que foi o próprio, eles chamam aqui de o Hasnen, Hofmann, Hofmann, até para pronunciar, que acho que é dinamarquês, né? Que também contribuiu nessa equação, né? Eu falo aqui. E o Klein, né? Então eles contribuíram, no caso, fortemente para essa questão, né? Dessa teoria plasma cosmology. Mas o que eu acho interessante nessa questão aí, você vê que eu estou misturando algumas teorias falidas, que talvez possam ser redescobertas ou revisadas, estudadas para poder fomentar novas discussões. Mas uma teoria interessantíssima é a que eu acho essa, né? A de 2018. Essa é interessantíssima, a do Farnes, de 2018, que é a da Dark Fluid, que é o fluido escuro. Essa do fluido escuro vem mostrar que a matéria escura e a energia escura se complementam e fazem parte do fluido escuro. Olha que legal. Então, assim, tudo isso, né, faz com que, pelo menos, a gente questione toda a nossa criação, toda a questão de como todo, de fato, foi criado, de como o universo, quando eu falo todo, o universo foi de fato criado. Será que o Big Bang foi de fato o começo de tudo? Será que o antes do tudo
foi, não foi antes, né, do Big Bang. Então, aí eu falo sobre o antes do tudo e a fonte. Né? Será que não existia uma fonte antes do Big Bang? Então, assim, claro que eu tenho um viés, né, meu, e, para mim, o estudo da energia é fundamental, fluidos. Então, é preciso estudar, na minha percepção, matérias, como eu falo aqui, né? Energia, as matérias, tudo é fluido. Tudo isso é fluido, né? Que é cósmico, ou seja, é universal. Então, esse link, né? Essa ponte entre a formação do todo, né? Ou tudo, digamos assim, mas do universo, ela, esse elo perdido cosmológico, digamos assim, entre o ponto que nós entendemos como sendo o ponto inicial, não é? Talvez não seja o ponto inicial, porque possivelmente já existia uma fonte para poder ter gerado aquele bang. Então, essa é a questão que eu acho que vale a pena estudar, ou indagar, ou filosofar. Claro que são apenas digressões muito filosóficas, mas que podem gerar, podem fomentar, né, pesquisas, podem fomentar descobertas, podem fomentar, digamos, discussões que, quiçá, talvez não venham desbancar o modelo cosmológico do Big Bang, não é? Mas podem geralmente gerar outras descobertas, ou mesmo desenvolvimento de equações cosmológicas para entender outros aspectos, não é? Do todo. Então, assim, eu acho que isso é interessantíssimo. Nesse aspecto, né, eu até acho que podemos fazer um link interessantíssimo com uma outra questão. E aí é interessantíssimo também falar do quarto estado da matéria, o plasma, a matéria radiante, que foi, né, descoberta por Sir William Crookes. Também acho, né, me atrevo a falar, esse também foi outro que deveria ter recebido um prêmio Nobel por várias descobertas e invenções científicas que ele fomentou, né, que ele realmente possibilitou, né, quando teve aqui em vida, e que não obteve. Mas, enfim, também é outro que não obteve vários prêmios, vários reconhecimentos, enfim. Eu, inclusive, falei sobre ele e é uma pessoa que eu sou bastante... não gosto de falar fã, porque fã é uma coisa muito piegas e acho muito démodé, mas um grande apreciador do trabalho dele, e vejo um link fortemente entre o trabalho que ele fomentou, desenvolveu, também com a cosmologia, através dessa parte da matéria radiante, que posteriormente foi chamada de plasma, como nós sabemos. O plasma é o estado mais preponderante da matéria no universo. Olha que legal. Então, assim, tem muita coisa também para pesquisar, eu acho, nesse aspecto. E eu vou também fazer outro vídeo depois sobre essa questão, né? Então, estou escrevendo também um pouco sobre essa questão, né, do quarto estado da matéria e essa relação
entre esse quarto estado e o contexto no universo. Então, eu acho que o trabalho do William Crookes para a cosmologia é algo que não foi ainda explorado, tenho pesquisado, e eu acho que vale a pena pesquisar, né? Vale a pena explorar mais também. Então, bem, essa é apenas um pouco da minha digressão. Talvez eu, né, falei demais, mas essa é a intenção de fomentar um pouco, talvez, a pesquisa, quiçá, e divulgar um pouco também de algumas coisas interessantes, né? Uma sexta-feira, à noite, as crianças já estão dormindo, e eu vou, então, agora acabar o vídeo, e é isso aí. Muita paz, e lá vamos nós. Ok.